Bom, normalmente o feed alcança mais as pessoas. Normalmente o feed ele tem um poder de alcance, de impressões, de visualizações maiores do que os stores, tá? Então se você quer impactar mais pessoas, recomendo fazer essa postagem no feed. Eu acredito que o engajamento, muitas vezes do stores também, no meu caso, é muito bom também. Então, algumas coisas que eu preciso de engajamento, quero o engajamento das pessoas tomarem uma ação, eu também utilizo nos stores, tá? Então essa é uma diferença aí. Você falou sobre chamar atenção, atrair atenção. Eu vou te falar uma coisa. Eu achei que sua pergunta seria até outra, mas quero aproveitar aqui e agregar um pouco mais para a pergunta. Como chamar atenção, né? Como atrair atenção? A primeira coisa mais importante para atrair a atenção de qualquer pessoa é conexão. É se identificar com as pessoas, é se conectar com as pessoas. Porque as pessoas se conectam, pessoas conectam com pessoas conectam com ideais. Então o grande negócio, quando você gera uma conexão, uma identificação com as pessoas, ela fala, nossa, tá falando pra mim. É quando você vai em algum lugar e você fala assim, nossa, essa pessoa que tá palestrando tá falando pra mim, tá? Isso é conexão. Se eu te der um exemplo, né, eu dou esse exemplo no meu livro, você tá numa rua, tem uma multidão de pessoas ali e essas pessoas, você fala, ei, você, olha pra mim. Talvez um ou outro olha pra você. Agora, tem uma pessoa de camisa verde. E aí você vira e fala assim, ei você, aí, de camisa verde, olha pra mim. Qual que é a chance maior dessa pessoa que você queria olhasse pra você? É muito maior. Por quê? Porque você citou uma característica dela. Você citou uma característica. Opa, verde, sou eu, né? Então, esse que é o grande lance. A mesma coisa, os nossos posts que mais conectam, atraem a atenção das pessoas, são posts de conexão. Posts de que eu crio histórias, eu conto histórias, né? Não que eu crio, eu conto histórias que conectam com as pessoas, sentimental, emocional. Então, quando eu conto a história, por exemplo, do meu evento, esses dias eu postei, né? Fiz um post contando o meu evento quando eu comecei ele em 2014, né? Do primeiro evento, 2013, né? 2014, né? Meu primeiro evento, e eu pus uma foto de 63 pessoas. Eram 63 pessoas contando comigo, com o cameraman e com a minha mãe, né? E aí postei outra foto do outro evento que bateu quase 3.000 pessoas, né? E aí você vê lá as duas fotos, a diferença, e eu falo, ó, no começo sempre tem um começo, né? Não pode ter medo de fracassar. E isso é o que todo mundo tem medo também no comecinho, sabe? Medo da 1 view, 2 views, 3 views. Cara, se você quer ter 1 milhão de views, você não pode ter medo de começar com 1 views, 2 views, 3 views. É a mesma coisa. É ridículo você ter medo. Ó, vou falar pra vocês. Tem muito aluno que se prende, tem medo, ó, seguidor que tem medo de começar a produzir o primeiro conteúdo porque ninguém vai ver, ou porque vai ter pouca gente nos vídeos, vai ter pouca gente vendo, comentando. Cara, isso é a mesma coisa que falar que o Michael Jordan tinha medo de arremessar uma cesta porque tinha medo de errar. Se ele nunca arremessasse a cesta, o Michael Jordan, ele nunca ia ficar bom em UFC, talvez. Acho que ele é o maior cestinha, talvez, do planeta, né? No NBA, o que seja. Ele nunca seria o maior cestinha se ele nunca tivesse arremessado várias vezes e tivesse proposto a errar várias vezes. Então esse é um grande ponto para você, tá bom? E eu quero que você anote uma frase aí. Anota essa frase. Quem falou foi lá no meu grupo Black, foi o Renato Alves, que é um cara incrível, um cara que arrebenta de vender, os caras que... Nossa, o curso de memorização dele, inclusive, eu tô assistindo, postei no Story esses dias, muito legal. E aí, ele falou uma frase que eu achei genial, que é assim, eu acho que, não sei se é do Henry Ford, ele fala assim, ó, eu erro todos os tiros que eu não dou. Eu erro todos os tiros que eu não dou. Então tem muita gente com medo de dar tiro, de produzir ou de fazer alguma coisa, mas, meu amigo, todos que você não fizer, você vai errar. Então, assim, é aquela coisa, né? O não você já tem, que todo mundo fala, é isso. Vai pra cima e produz e vai pra fazer acontecer, tá bom?